Então, a mensagem que nós começamos na quarta-feira com o tema Os desafios de uma igreja espiritual em tempos carnais para ser luz para o mundo. O desafio de uma igreja espiritual em tempos carnais para ser luz para o mundo. O nosso texto foi 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos abrir lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, um versículo bem conhecido. A Bíblia nos diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos, Pai. Nós agradecemos mais uma vez pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela oportunidade nessa noite que temos de continuar essa mensagem. Pai, obrigado pelos hinos que já cantamos, obrigado pelos testemunhos, obrigado pelo Seu Santo Espírito, obrigado pela Sua palavra e pela liberdade que temos de abri-la e lê-la, estudá-la, pregá-la nessa noite e em nosso país. Pai, abençoe cada um dos que estão aqui, abençoe os que estão acompanhando pelo Facebook, fala a cada coração de acordo com a sua vontade, de acordo com o que cada um necessita ouvir nessa noite. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Então, os desafios de uma igreja espiritual em tempos carnais para ser luz para o mundo. O nosso texto é bem claro, mostrando aí, irmãos, que nós somos a geração eleita, nós somos a sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo adquirido, como os irmãos mesmos testemunharam, e por isso temos não só a oportunidade, a grande bênção de ir para o céu, mas temos também a responsabilidade, e uma responsabilidade que conforme os anos passam, alguns desafios talvez vão ficando maiores, alguns desafios de ser um cristão espiritual, de ser uma igreja espiritual, em tempos realmente carnais, fica cada vez mais difícil. O mundo cada vez mais tem adentrado as igrejas. Como falamos na semana passada, igrejas que já foram consideradas sérias, consideradas espirituais, hoje estão caindo. Hoje estão perdendo seus membros, porque muitos desses membros estão vendo que há algo errado ali. Há algo que já não é mais bíblico, mas algo para agradar as pessoas, para agradar o público. E a igreja realmente de Cristo tem muitos desafios. Nós comentamos que os desafios que nós temos desafios em várias situações. Nós comentamos que todos nós temos desafios a enfrentar, todos nós somos desafiados todos os dias, desafios tanto comuns do dia a dia, como desafios espirituais, principalmente como cristãos espirituais, que não queremos viver segundo a carne, né, ou segundo o pecado, mas segundo Cristo. Temos grandes desafios para agradar a Deus e para não ferir os mandamentos de Deus. Nós estamos vivendo em tempos carnais, como eu já falei, mas não são tempos mais difíceis do que tempos passados, porque no passado os cristãos passaram, né, períodos talvez até mais difíceis do que os nossos, pelo menos conforme o jeito de olhar. Por exemplo, teve um tempo em que eles matavam os cristãos, colocavam dentro das arenas para serem mortos pelos leões, pegavam suas famílias, queimavam, crucificavam, e outras formas mais, e nós não temos isso hoje. Então, eu sei que, em certo sentido, não sei se isso seria bom, por um lado, mas talvez seria, né, ruim por outro, porque naquela época eram os verdadeiros cristãos que estavam ativos. Hoje a gente vê uma brincadeira de ser cristão. Eu acredito que se voltar àquela época, nos dias de hoje, muitos vão negar a Cristo, muitos vão ficar em casa, muitos vão se esconder, porque não querem enfrentar as consequências por serem cristãos. E naquela época eles morriam de bom grado. Eles se sentiam maravilhados de poder morrer
pela causa de Cristo. E por isso que o evangelho sempre se alastrava, né? Quanto mais cristãos eram mortos, mais almas eram salvas. É uma coisa totalmente sem nexo, sem entendimento. Como é que você se converte a uma religião, eu digo religião só para os irmãos entenderem, né? Uma religião que se você converter, você tem perigo de ser morto. Mas só doido, né? Não, não é só doido. É porque é o poder do Espírito Santo, não é? Para nós que somos salvos, o Evangelho é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus em nossas vidas. Então, era algo sobrenatural. Por isso que eles não entendiam, né? Como que a igreja crescia, mesmo matando cristão após cristão, e a igreja ainda continua crescendo. Por isso que hoje existem muitos desafios para a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, este povo adquirido que foi chamado para anunciar as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são então os desafios dessa igreja de hoje? Basicamente, colocamos apenas um desafio que consideramos ser o desafio mais difícil da nossa época. O desafio mais difícil da nossa época, que é o desafio de amadurecer em Cristo. E vimos aí o exemplo da igreja de Corinto, a qual Paulo falou com eles, que no passado não podia falar com eles como maduros, né? Mas falava com eles como carnais, como a meninos na fé, falando que podia alimentar eles apenas com leite e não podia dar carne para eles, que eles não iam aguentar, espiritualmente falando, né? E ele fala pela tristeza dele, que nos dias dele, né, quando ele escreveu, antes não podia e agora não pode ainda. Ou seja, eles ainda continuam carnais, e o motivo que ele disse isso, que eles ainda continuam carnais, eles ainda continuam sendo crianças, infantis, é por causa das invejas dentro das igrejas, por causa das contendas dentro da igreja, por causa das dissensões dentro da igreja. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Nós vimos também a Efésios 4, 11 a 14, com respeito à responsabilidade dos pastores. Os pastores foram colocados para que a igreja seja amadurecida, para que a igreja cresça, para fazer os cristãos crescerem na palavra, no ministério, no conhecimento do Filho de Deus. E quanto mais você conhece a Cristo como cristão, quanto mais você chega perto do Senhor Jesus, menos chance você tem de ser levado por qualquer vento de doutrina, qualquer heresia, qualquer ensinamento, por mais chamativo que seja, por mais espetacular que seja, você não tem perigo de ser levado por aquela heresia, porque você está crescendo, está amadurecendo em Cristo. Esse é o maior desafio da igreja nos dias de hoje. Estamos vivendo tempos em que os cristãos continuam a ser crianças, continuam a ter atitudes de crianças, não crescem espiritualmente, não amadurecem espiritualmente, não conseguem passar de uma certa amadurecimento, né, para realmente mostrar fruto digno de alguém experimentado na palavra, alguém realmente que vive segundo Cristo, mas continuam ainda com atitudes infantis. Alguns cristãos hoje não aguentam um alimento mais sólido, eles se engasgam. Como que eles se engasgam? Eles brigam com o pastor: ó pastor, né? Não gostei da mensagem não tem uma mensagem melhor? E é um caso muito sério isso. Estamos vivendo dias difíceis. Mas o amadurecimento de Cristo, o amadurecimento em Cristo, para você realmente aceitar esse desafio de amadurecer em Cristo, você precisa aceitar mais 3 desafios. Senão você não vai conseguir amadurecer.
senão de maneira nenhuma você vai amadurecer em Cristo. Então, primeiro, você precisa aceitar o primeiro desafio para amadurecer em Cristo, o desafio de ser cheio do Espírito Santo. Isso vimos a semana passada. Você precisa aceitar o desafio de ser cheio do Espírito Santo para poder amadurecer em Cristo. Por quê, pastor? Porque é um mandamento, conforme Efésios 5:18, que diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Buscai o Espírito, buscai o enchimento do Espírito. E nós vimos também que Jesus é um exemplo disso. Vimos também que o apóstolo Pedro foi um exemplo disso, pelo menos depois do seu enchimento com o Espírito Santo. Ele se tornou uma outra pessoa, mas antes era tímido, era medroso. Vimos também o exemplo de um jovem chamado Estevão. Morreu novo, morreu jovem, simplesmente porque foi cheio do Espírito Santo. Pregava com poder, ninguém podia ir contra ele, porque ele era estudado, ele era experimentado nas palavras, ninguém podia ir contra a sabedoria dele, porque era o Espírito Santo que usava, de forma que eles mataram. Não podemos ir contra ele, então vamos mandar ele para o céu mais cedo, né? E tanto é que quando ele estava morrendo, ele viu nada mais, nada menos de quem? Jesus vindo recebê-lo pessoalmente. Que maravilha, que privilégio, irmãos. Que desejo, que sonho seria você morrer e encontrar já pessoalmente, não só os anjos, como a gente sabe lá na parábola, né, na história do filho do rico e de Lázaro, né, que os anjos levou aquele cristão ao seio de Abraão, aquele pobre, Lázaro, mas de você ser levado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Estevão teve esse privilégio, jovem, mas cheio do Espírito Santo. Provavelmente, eu fico pensando, Estevão teria muito para fazer aqui na terra, teria muitas almas para ganhar, mas o ministério dele, segundo a vontade de Deus, era aquele: pregar, entregar a mensagem e morrer, né? E Deus sabe como que faz, porque através da morte de Estevão, alguém que ficou bastante chocado, nunca saiu da sua mente a morte de Estevão, né? Essa pessoa se converteu e foi um dos maiores apóstolos chamados por Jesus, que foi o apóstolo Paulo. Então Deus tem os seus planos, né? E nós somos apenas servos e entregues à vontade de Deus. E hoje continuando, mas antes de continuar, vimos também o exemplo de Paulo e Barnabé também, né? Não só Paulo, mas Barnabé também, homens cheios do Espírito Santo, foram grandemente usados para ganhar almas, para edificar vidas, que realmente mostraram, irmãos, que não só foram salvos, não só receberam o Evangelho de Cristo, mas amadureceram, foram usados grandemente. A gente podia perguntar: o que esses homens tinham de diferente de nós? Quais faculdades eles fizeram? Com exceção, logicamente, do apóstolo Paulo, mas os outros, quais faculdades eles fizeram? Pedro era um simples pescador, um homem realmente considerado talvez da roça, né? Talvez com poucos estudos, mas que foi usado grandemente, de forma que chegou o momento que Pedro apenas passava e a sombra dele curava as pessoas. Aí muitas vezes nós olhamos para nós e passamos vergonha, né? Ficamos com vergonha, né? Porque nós podemos fazer as mesmas coisas e até maiores. O problema é que nós não cremos, nós não aceitamos o desafio. Como eu falei semana passada, nós nos contentamos com um pouquinho só do Espírito. Tá bom demais. Só um pouquinho só tá bom. Uma parte só da minha vida, do Espírito Santo, tá bom. As outras partes, aqui você não mexe, aqui não, é minha. Aqui é eu que mando. E aí, logicamente, nunca vamos ser cheios do Espírito Santo. A gente entrega a vida, mas resguardando aí algumas coisas de nossas vidas. E não tem como o Espírito Santo trabalhar se não realmente for 100% de sua vida. Continuando então hoje, o segundo desafio para nós amadurecermos em Cristo, que é o desafio mais importante da igreja, é mortificar
os seus desejos carnais. Falamos isso no primeiro tempo, né? Mas numa perspectiva diferente. Mortificar os seus desejos carnais. Esse é um dos 3 desafios que você precisa aceitar para amadurecer em Cristo. A realidade, Romanos 7, 5 e 14. Olha a realidade nossa, a realidade sua, se você é salvo, né? Romanos 7, versículo 5, a Bíblia nos diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então a realidade é essa, irmãos, todos nós temos os desejos carnais. Todos nós temos a velha natureza. E a questão que quando éramos perdidos, quando não éramos salvos ainda, o versículo aqui deixa bem claro, que nossos membros, né, as paixões dos pecados, operavam em nossos membros, dando fruto para a morte. Por isso que no primeiro tempo nós explicamos melhor o contexto ali de Romanos 6, 23, né, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Antes nós iríamos receber o salário de morte, mas depois que fomos salvos, temos aí recebido pela graça o dom da vida eterna, o presente da vida eterna em Cristo Jesus. Mas a realidade é que essa velha natureza ainda está aí. E o problema é que muitas vezes a gente esquece. A gente vive como que essa velha natureza como se fosse uma amiga nossa. A gente tem desejo errado, a gente tem pensamentos errados, a gente pensa algo errado e ainda faz aquilo errado. Nós não paramos os desejos que temos errados nas nossas mentes, mas a gente vai e aquilo gera então um fruto para a morte. Eu digo não mais morte espiritual, mas uma morte até física. Muitos pecados acabam com o corpo, faz as pessoas morrerem, né, literalmente morrerem novas. E eu acredito, como nós já falamos outras vezes, que muitos pecados que se a pessoa realmente se voltar, ela foi salva, mas se Deus realmente já sabe que essa pessoa não vai dar frutos, Deus leva ela mais cedo. E a gente vê até mesmo pela ceia, que se tiver um pecado específico, quando a gente se prepara para a ceia, e se você comer o pão ou beber o cálice indignamente, você é culpado do corpo. E o que acontece com as pessoas? Essa pessoa pode ficar doente, ou até mesmo morrer. Pecado gera morte. Se você ainda não tem Cristo, morte eterna, separação eterna de Deus. Mas se você é salvo, morte física. Você pode ir mais cedo, né, para o céu, ou pegar uma doença aí que talvez você nem vai e nem fica, né? Que aí fica num hospital ou fica vegetando aí. Então, realmente o pecado não compensa. Não compensa. Por isso, para nós amadurecermos, precisamos entender essa realidade, precisamos aceitar, e precisamos aceitar principalmente o desafio de mortificar os nossos desejos carnais. Já vimos que o viver na carne traz morte, né? Mas o Romanos 8, versículo 13, deixa isso também mais claro. Diz lá o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 também nos diz: mas cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios desejos. Depois, havendo a concupiscência concebido, como eu disse, né, você pensa, você concebe aquilo, aí dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, você pensa aquela podridão, você vai e faz aquela podridão, o pecado sendo consumado, gera morte. Está morrendo aos pouquinhos, né? A gente muitas vezes reclama daquelas pessoas que fumam, aquelas pessoas que bebem, aquelas pessoas que usam droga,
Mas nós muitas vezes fazendo as mesmas coisas, nos matando aos poucos, fisicamente, dando lugar ao pecado. Algo interessante que em Tiago 1, 14 e 15, que muitas vezes nós temos a síndrome de Adão, não é verdade? A gente peca e a gente acha alguém para culpar. Seja aí o marido, seja aí a esposa, seja aí os pais, seja aí o pastor, o irmão em Cristo, a gente acha alguém. Nós não aceitamos que aquilo partiu de nós, partiu do nosso maus corações. Nossos corações são maus, voltados ao pecado. Isso não muda. O que muda é nós mortificarmos esses desejos que já estão lá. Principalmente se você não é salvo, como eu já disse, você pode realmente ter uma morte, ou seja, uma separação eterna de Deus. Em Gálatas 5, 19 ao 21, fala bem claro a vida de um perdido, de alguém que não é salvo, voltado totalmente para os desejos carnais. Olha o que diz lá, Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes a esta aqui já abre aí, né, para muitas coisas que hoje tem, mas que na época não tinha. Na época não tinha, mas são coisas semelhantes a essas. O que a Bíblia diz, continuando a leitura? Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os perdidos vivem para essas coisas, são voltados a essas coisas. E muitas vezes olham para nós, cristãos, que querem viver dignamente. Não, mas que vida chata, você é chato, você é quadrado, hein? Você não sabe o que é viver. Porque para eles viver é tudo isso aqui que eu mencionei. Tipo, aproveitar a vida, né? Como eles dizem. Mas ao mesmo tempo que eles aproveitam a vida, né? Eu creio que eu aproveito a vida da melhor forma possível. Mas eles, como eles dizem, eles aproveitam a vida, mas a vida que muitas vezes fica curta, né? Que consegue uma doença, consegue um problema familiar, muitos são presos, né? Porque passam dos limites e aí por aí vai. Mas essas pessoas não herdarão o reino de Deus, que cometem tais coisas. Nós temos um mandamento, irmãos. Mortificar os desejos carnais é um mandamento. Ou nós estamos obedecendo, ou não. Colossenses 3, versículos 5 ao 10. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 10. Está bem claro aí. Mortificai, pois, os vossos membros. Mortificai, pois, os vossos membros. Então, se eu dou lugar à carne, se eu dou lugar às atitudes carnais, aos desejos carnais, eu estou desobedecendo esse mandamento. Continuando a leitura, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, as pessoas que praticam essas coisas geralmente são perdidas, e a ira de Deus está sobre essas pessoas. Versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes. Nós andamos nesses pecados carnais, dando lugar à carne, em outros tempos, antes de conhecer a Cristo.
Versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Versículo 8, mas agora, despojai-vos. Tira essa capa velha, em outras palavras, né? Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e já vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É o mandamento, irmãos. O desafio de amadurecer precisa aceitar, para você amadurecer, precisa aceitar esses 3 desafios. Ser cheio do Espírito Santo, mas também mortificar os seus membros, mortificar os seus desejos carnais. E esta é a vontade de Deus, irmãos, mortificar os desejos carnais, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao versículo 7. É a vontade de Deus, é a vontade do Pai, é a vontade daquele que salvou a sua alma, daquele que te amou e fez tudo por você. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7 nos diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E para santificar, tem que mortificar os desejos, não é verdade? Continuando a leitura, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência ou desejo, como os gentios que não conhecem a Deus. Novamente colocando aqui, quem age dessa maneira são perdidos. Versículo 6, ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. O que está dizendo aqui, né? Ser desonesto. Eu já preguei sobre isso em outras mensagens. A desonestidade não pode fazer parte do cristão. Você tem que ser honesto. Você vai vender uma coisa, você fala o que tem nessa coisa. Vai vender o carro, não fala que é o melhor carro do ano, não. Mostra os defeitos, mostra, olha, ele tem assim, assim, assim. O motor está fundindo, você fala, ó, tá, beleza. Né? Aí estoura lá na mão do outro, ainda fica com mau testemunho. Isso é ser cristão, irmãos. Isso é ser como Cristo. E esse versículo nos diz que quem age dessa forma são perdidos. Versículo 7, porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Você sabe que é uma coisa imunda? Você sabe, né? Eu acho que nós teríamos vergonhas, talvez, de olharmos como Deus nos olha, né? E ver muitas vezes uma coisa tão imunda, tão podre, tão mal cheirosa. 1 Pedro 2, 9, versículo 11 nos diz, mais uma vez, né? Agora olhando um pouco do contexto do nosso texto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O nosso próprio texto, o seu contexto mostra o mesmo ensinamento, irmãos. Precisamos aceitar o desafio de abster-nos dos desejos carnais, mortificar os desejos carnais. Em terceiro lugar, ou seja, o terceiro desafio que nós precisamos aceitar para vencer
o maior desafio da igreja hoje, que é o amadurecimento, para nós amadurecermos em Cristo, o terceiro desafio que temos que aceitar é ter fé e obras. Ter fé e obras. Você precisa aceitar esse desafio de ter fé e obras se você quer amadurecer em Cristo. O que você tem para provar que você é um cristão? Como eu provo que sou seguidor de Cristo, irmãos? É apenas dizendo? É isso? Ele disse que é crente, então eu aceito, é isso aí mesmo, ele é crente. Ele disse que é cristão, eu aceito. Ele disse que é salvo, já é salvo em Cristo, legal, então eu aceito. Até começa a chamar de irmão. Mas como que eu provo? É só dizendo? Eu posso dizer que eu sou norte-americano, eu posso dizer que eu sou indiano, até parece, né? Norte-americano talvez você não vai aceitar muito. Embora tenha alguns também, assim como eu, né? Bonito. Mas teve aqui outro dia, né, o Amiyá, né, pastor Amiyá lá da Índia, e aí realmente, né, as características físicas dele, né, parecida com a minha, assim, né, moreninho, cabelinho liso, né. Eu poderia dizer, chegar a qualquer lugar, eu sou indiano, mas o que você vai... Não, espere, deixa eu ver o seu documento, não é? Deixa eu ver se você é realmente indiano. Agora, qual que é o documento, como que o cristão prova que ele é cristão? A Bíblia mesmo fala que é maldito o homem que confia no homem. Você vai confiar na palavra de alguém? Eu não boto a mão no fogo, irmãos, por ninguém aqui. Você pode dizer que você é salvo. Talvez eu aceito. Mas acreditar, aí é outra história. Tiago 2, versículo 17 diz... Tiago 2, 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas aí vai chegar alguém e vai dizer, né? Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Tem como, irmãos? De maneira nenhuma. E a pessoa então continua dizendo, né? E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como que eu provo que eu sou um cristão? Como que eu provo que eu sou discípulo de Cristo? Como que eu provo que eu sou salvo, que eu sou uma nova criatura e as coisas velhas já passaram? Através das obras. Ou seja, a minha fé tem que condizer com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, com as reações que eu tenho no dia a dia. Então, para provar que sou cristão, eu preciso ter obras, não só fé, não só dizer que eu tenho fé. Muitas pessoas têm esse costume, né? Eu tenho uma fé em Deus. Você crê em Deus? Creio. Aí a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus, ou seja, isso não é nada. Não adianta ter fé. Não adianta dizer que crê em Deus. Mas você precisa provar pelas suas obras. Segundo, é a maneira de aperfeiçoar a sua fé também. As obras é a maneira de aperfeiçoar a sua fé. Como que eu provo isso? Tiago 2, 22. A fé pode ser aperfeiçoada. Sabia disso? Tiago 2, 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Talvez nós podemos olhar para nós mesmos e ver, mas a minha fé é tão pequena, talvez está faltando obras para aperfeiçoar essa fé. Essa fé ainda está raquítica, essa fé ainda é uma fé infantil, fraca, e só através das obras essa fé pode aperfeiçoar, pode fortalecer e amadurecer, ao ponto de talvez se precisar morrer por Cristo, você morre. Esperamos que nunca chegue esse momento, mas pode chegar, né? Então a maneira de aperfeiçoar a fé, as obras, é como provar que você é cristão.
Em terceiro lugar, o exemplo, nós temos dois exemplos da igreja de Pérgamo e da igreja de Tiatira. Em Apocalipse 2:13, olha o exemplo da igreja de Pérgamo. Deus disse para essa igreja: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é o trono, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que lugarzinho difícil para ter uma igreja, não é verdade? Onde está o trono de Satanás e onde Satanás habita. E ainda assim, essa igreja, mesmo sendo um lugar tão difícil para os cristãos, essa igreja ainda teve o testemunho, conforme diz aí, Deus diz: eu conheço as tuas obras, que você não negou a minha fé. Até mesmo como aconteceu com Antipas, né? Que foi morto, mas não negou a minha fé. O exemplo também de Tiatira, eu conheço, Apocalipse 2:19. Apocalipse 2:19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que maravilha de igreja! Que maravilha de igreja! Uma igreja que talvez começou devagar, começou aí andando a passos bem pequenos, mas de forma que foi crescendo, foi amadurecendo, de forma que recebeu o testemunho do próprio Deus. Olha, conheço as tuas obras, igreja. Conheço aí o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, o teu amor. Conheço que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmãos, é o que a gente sempre tem pregado. Não adianta começar bem a carreira cristã. Não adianta começar com toda empolgação e depois, no fim dos dias, morrer. Ou durante a caminhada aí, parar, estagnar, estacionar o carro, vou ficar por aqui mesmo, não vou avançar mais, não vou amadurecer mais, não vou crescer mais, não vou aprender mais, eu já sei tudo, vou ficar por aqui mesmo, está bom demais. Mas o testemunho que essa igreja recebeu foi totalmente o contrário. Começou devagar, aos pouquinhos, mas foi crescendo, se tornou uma igreja ao ponto de receber um elogio do próprio Deus. Não só em alguma área, mas no amor, no serviço, na fé, e fé exige obras. Se Deus falou de fé aqui é porque tinha obras, na paciência, para amadurecer, você precisa aceitar o desafio de ser cheio do Espírito Santo. Você precisa aceitar o desafio de mortificar a sua carne, os desejos carnais. Mas você precisa também aceitar o desafio de ter fé e mostrar a sua fé através das obras. Ter fé e obras. Uma ilustração bem rápida. Eu já falei sobre isso em outras mensagens. A igreja é como um barco. A igreja é como um barco. Talvez um navio aí. Um navio de excursão, agora eu esqueci o nome. Transatlântico, né? Cruzeiro, é isso aí. Um navio onde ali naquele navio tem oficiais e passageiros. Oficiais e passageiros. A igreja é como um navio assim. A minha pergunta é: qual é o seu papel na igreja? Você é apenas um passageiro, sendo levado, tranquilo, na vida boa, né? Aproveitando ali o barco, aproveitando as bênçãos da igreja, e só? Ou você é um oficial que tem que trabalhar, tem horário, né? Tem tarefas, tem missões,
tem oficiais superiores, tem que obedecer ordens. Quem você é na igreja? Concluindo, ser cheio do Espírito Santo, sem crucificar e mortificar a carne, sem mostrar a nossa fé através de nossas obras, é impossível ser luz, é impossível amadurecer em Cristo, é impossível realmente mostrar a esse mundo a diferença em nossas vidas. É impossível causar uma impressão boa neste mundo. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, buscar isso. Precisamos mortificar a carne, não deixar mais a carne dominar, ou fazer o que quer fazer a todo momento. E principalmente, mostrar obras dignas de alguém que se diz alguém de fé. Alguém que se diz seguidor de Cristo. Alguém que se diz um cristão verdadeiro. Romanos 12, 1 e 2, para terminar, Romanos 2, versículo 1 e versículo 2, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos. Como que Deus quer que nós apresentemos nossos próprios corpos? Em sacrifício. Sacrifício é algo que não é fácil. Quando você sacrifica, é que você perde alguma coisa. Sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo é um sacrifício vivo, santo, e é agradável a Deus. E é como um culto racional, conforme pregamos aí na sequência de pregações em Romanos. Pregamos muito sobre isso, porque a continuação aqui de Romanos, capítulo 13, 14, 15, vai falando sobre esse culto racional. A nossa vida é um culto, é um sacrifício vivo. Versículo 2: não sedes conformados com este mundo. Irmãos, nós não podemos conformar com as atrocidades que acontecem neste mundo. Não podemos conformar como as pessoas se dão bem, desrespeitando as outras, pisando nas outras, mentindo, se dando bem, né? Mentindo para se dar bem, sendo desonestas com os outros. Nós não podemos conformar com este mundo, mas o versículo diz: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós temos um grande desafio como igreja. É uma bênção fazer parte da igreja. É um privilégio muito grande ser comprado, ser resgatado e ser batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Quando você se converte, ele pega você e batiza, ou seja, batizar é o que? Colocar dentro de. Coloca você dentro do corpo de Cristo. Você agora faz parte da igreja, o corpo de Cristo, da onde o cabeça é Cristo. É um privilégio muito grande. Mas nós temos muitos desafios. A pergunta é: você vai aceitar esse desafio de amadurecer? Não, pastor, eu já sou maduro. Então tá ruim. Vai pegar esse desafio de ser cheio do Espírito Santo? Não, pastor, já estou pegando fogo. Então tá ruim. Vai pegar o desafio de mortificar os seus desejos carnais? Não, pastor, quase não peco. Ixi, então tá ruim. Vai aceitar o desafio? Agora fugiu, o terceiro. Obrigado. De mostrar a sua fé através das suas obras. Ok. Vamos colocar de pé, irmãos.